Hoje em dia, eu nem sei quanto é que vale. Pronto. 50, 100, seria esse valor. Agora você imagina você vender R$50, R$100. Faria uma falta tão grande. Não faria? Para pagar aquela dívida, meu Deus do céu. E se fosse um presente? Se fosse algo que você ganhou? O capítulo 15 do livro de Lucas, eu já li várias vezes as escrituras da palavra do Senhor, mas algo me chamou a atenção nesse capítulo 15, que das vezes que eu passei por aqui, quando lia, eu não tinha prestado atenção. O capítulo de Lucas, ele vai falar sobre percas e sobre reencontros. Ele pode ser chamado de percas e reencontros, ele pode ser chamado de capítulo dos perdidos e dos achados. O capítulo do número 15, ele vai nos falar sobre 3 parábolas. Na primeira parábola, Jesus vai narrar a história de um pastor que tinha 100 ovelhas, e perdendo uma, ele deixa as 99 e vai em busca das 100, da uma única ovelha que ele perdeu. Aleluia. A segunda parábola é essa que nós acabamos de ler. Uma mulher, ela tinha 10 dracmas e perdeu uma, e varreu com diligência até que ela encontrasse a dracma perdida. A terceira parábola vai nos falar de um homem que ele tinha 2 filhos, e o seu filho mais novo decidiu que não queria mais viver com seu pai e pediu a sua parte da herança. E ao sair pelo mundo, perdeu tudo que ele tinha. Perdeu toda a herança que ele recebeu do seu pai, mas ele decide voltar. E quando ele volta, ele descobre que ele sempre teve o lugar dele na casa do seu pai. Se nós pararmos para ver, todas essas pessoas passaram pelo momento triste, pois eles perderam algo. Mas no final da história vai nos dizer que eles reencontraram. E eles não apenas reencontraram, eles fizeram uma festa em agradecimento a Deus por eles terem encontrado. Aleluia! A parábola da dracma, Jesus inicia ela com uma pergunta: quem é a mulher que, perdendo sua dracma, não procura até achar? Como eu já disse, a dracma, ela era uma moeda grega. Ela era uma moeda grega. Quem nasceu antes de 2002 aqui? Quem nasceu antes de 2002? Pois vocês são privilegiados, porque até 2002 a dracma ela ainda existia. Até 2002 ainda era possível ver a dracma. Eu não cheguei a ver, não sei nem como é, mas ela foi a única moeda que circulou por mais tempo. Agora você imagine, uma moeda da época de Cristo, ainda em 2002, poucos anos atrás, ela ainda existia. Mas, irmã Kevin, por que essa moeda? Era uma moeda apenas, ela tinha 10. Só uma não fazia falta. Todos concordam que uma não faria falta? Uma moedinha não faria falta? Fazia falta. Ela ficaria mais pobre ou mais rica com aquela moeda? Mas ela queria, né? Não faria falta, provavelmente. Para muita gente não faria falta. Só que aquela moeda, além do valor que ela tinha, por ela valer o dinheiro de um serviço, as mulheres não recebiam uma
um homem decidia que queria casar com uma mulher, ele tinha que trabalhar e criar com dracmas um colar, com várias dracmas. Ia depender da condição financeira dele, a quantidade da dracma. E ele iria entregar para aquela mulher que ele desejava casar. E quando aquela mulher recebesse, ela teria que usar para que todo mundo percebesse que ela estava em um compromisso. Ou ela iria usar como colar, ou ela usaria como um pingente. E de longe, se fosse de dia, o sol iria bater e iria refletir. E todo mundo iria perceber que ela estava comprometida. Aleluia. Agora você imaginou, ela tinha 10 dracmas. Provavelmente estava em um colar. E se ela perdesse? Quando o seu noivo chegasse e ele perguntasse, mas eram 10, cadê a outra? O que você fez com a outra? Falta uma. O que ela diria para o seu noivo? Aí eu fui responsável. Eu deixei em qualquer canto e sumiu. Ele iria querer ela. Se ela não teve cuidado com um presente que ele deu, ela teria cuidado com a casa? Ela teria cuidado com os filhos? Ou ela teria cuidado com ele? Ela não teve cuidado com algo que era exclusivo dela. Ela teria cuidado com outras coisas? As 10 dracmas ou mais iria ajudar ela no momento que ele morresse. Essas dracmas eram usadas para que ela pudesse se manter como uma herança. Na época de Cristo, na época lá atrás, as mulheres elas não tinham direito a nada. Elas não tinham direito à herança de pai, à herança de marido, mas ela tinha a herança de um dote que ela recebia no dia do seu casamento. No dia que o rapaz ia propor o casamento para ela, ele pagaria um dote para o pai, a mãe, como um pedido de casamento. E o pai receberia aquele dote se ele aceitasse aquele jovem casar com a sua filha. Porém, o jovem ele iria trabalhar para que ele pudesse ajudar o dote da sua esposa, da sua amada. Ele iria trabalhar para que ele construísse uma casa, mas ele não iria construir somente a casa. Ele teria que ajuntar uma herança para ela, até que o parente mais próximo dele se tornasse apto a casar com a sua esposa. Naquela época, as mulheres não tinham o direito de dizer: eu não quero mais, eu vou viver sozinha. Agora eu quero viver só para Deus. Ela tinha que casar com o parente mais próximo, irmão, primo, quem fosse, para que ela conseguisse receber a herança de seu pai. Ela tinha que ser casada. E apenas o dote iria servir para que ela se mantesse, para que ela fosse sustentada até
almas nós não temos pedido. E nós temos se descuidado a acender nossas candeias, Aleluia. a pegar uma vassoura e varrer com cuidado. Quantas almas têm se perdido e a gente não tem buscado, a gente não tem saído, não tem procurado, não tem orado pelaquela alma. Também a gente pode parar e pensar que aquela mulher pode ser Jesus. Muitos de nós nos perdemos, às vezes dentro de casa. E Jesus, com todo cuidado, com todos eles, com todo amor, Ele nos procura. Aleluia. Ele nos procura até que Ele nos encontre. Muitos de nós têm se perdido dentro de casa, aqui na igreja. Nós temos nos distanciado do Senhor. Aleluia. Eu não vou orar hoje. É só uma oração. Não quero oportunidade não. É só uma oportunidade. Hoje eu não vou para o culto não. E com o passar do tempo, se a gente não se dedicar a Deus, aquela vinda à igreja não vai ser mais com aquele entusiasmo, com aquele amor. Vai virar um costume. Eu vou para a igreja porque eu vou. Só para ocupar banco. O nosso valor vai se apagando. Nós vamos nos distanciando. E sem perceber, nós nos perdemos dentro de casa. Meu Deus. Como aquela dracma. Muitas das vezes, nós, com as nossas próprias pernas, decidimos sair de lá. Eu vou para outra. Porque é bem melhor. E decide sair. E assim como a ovelha perdida, a gente se perde lá fora. E fica sem saber como fazer para voltar. Precisamos que o pastor vá, procure e nos encontre. Mas quem é esse pastor que vai e nos procura, e nos encontra, e nos acha? Esse pastor, além do homem de Deus, que Deus coloca para nos guiar, também é o próprio Cristo. Aleluia. Ele nos procura com diligência, com cuidado e com amor. Ele nos coloca sobre seus braços e nos traz novamente para a casa do Senhor. Muitas das vezes, nós fazemos como o filho pródigo. Nós decidimos que nós vamos sair, porque lá tem algo melhor para que nós tragamos para dentro de casa. Porque para o filho pródigo, ele iria sair, mas lá fora ele iria conseguir benefícios melhores para trazer para dentro de casa. Só que quando a gente sai, a gente esquece do propósito que tinha, porque na verdade o propósito nunca foi real. Nosso propósito vai ser conhecer o que tem lá fora. E a gente acaba se perdendo. Só que a gente perdido lá, a gente começa a lembrar daquilo que a gente teve em casa. E a gente decide voltar com as nossas próprias pernas. Aleluia. E quando a gente volta, a gente somos recebidos de braços abertos. Agora você imagina a felicidade de um pai quando o filho viaja e ele passa muitos anos fora. Quando o filho volta, como o coração do pai, da mãe, como o coração não fica? Fica feliz, né? Tem aquela emoção
você se afastou, mas você precisa voltar. Aleluia. O seu lugar é aqui, é no altar, é na casa de Deus. Glória a Deus. Agora você imagine a sensação maravilhosa que é receber aquele abraço maravilhoso de Jesus. Aleluia. Quem já passou por alguma situação complicada e recebeu um abraço? Você estava em uma situação que você não sabia explicar e você recebeu um abraço. Eu já várias vezes. E aquele abraço foi como um remédio. Aquele abraço te curou. Aleluia. Não foi apenas um abraço humano. Deus usou aquela pessoa para que te curasse através de um abraço. Aleluia. A gente vai observar o cuidado de Deus em nossas vidas. Assim como aquela mulher, ela teve um cuidado Aleluia. para curar aquela Glória a Deus. nós, igreja, devemos ter um cuidado para com as almas que estão perdidas, para com as almas que estão distanciadas. Mas Aleluia. nós também devemos ter uma responsabilidade com nós mesmos. E olhar para dentro de nós e ver se a gente não está se distanciando do Senhor. Glória a Deus. Se de alguma forma a gente não está se afastando. Se a gente não precisa retornar, se a gente não precisa voltar até o altar do Senhor. Aleluia. Mas eu sou crente. Justamente, a dracma, ela não precisou sair de casa para se perder. Ela se perdeu dentro da igreja. Muitas das vezes, nós não se perdemos lá fora, não. É aqui dentro. Aqui dentro a gente tem se perdido muitas das vezes. A partir do momento em que você decide dar as costas para coisas que você acha que não é importante. Não vou ler a Bíblia. O pastor lê todo mundo? Para quê? Eu vou ler só quando o pastor for ler. Você já está se afastando. Aleluia. Eu vou conversar aqui no celular coisas que não é próprio. Vou ver coisas que não é adequado. Você já está se distanciando. Você já está se afastando. E você está se perdendo como aquela dracma. Nós devemos ser como uma dracma? Sim. Só que a gente não tem que querer ser aquela que se perdeu. A gente tem que querer ser aquela que foi reencontrada e que não foi mais perdida. Devemos decidir não se perder mais. Aleluia. Por quê? Jesus está batendo a porta. Olhem ao redor. O que está acontecendo? É guerra? É rumores de guerra? É cristãos sendo perseguidos? Tudo que a palavra do Senhor tem dito que vai se cumprir, tem se Aleluia. cumprido. A gente olha fecho. Aleluia. E o fim está próximo. Glória a Então não Deus. venhamos nos perder como essas dracmas, como a ovelha ou como o filho pródigo mesmo. Venhamos estar firmes no Senhor. Aleluia. Porque nós sabemos que vai chegar. Não adianta a gente passar a mão e querer tampar o sol com peneira. Não adianta. Jesus está batendo as portas. Ele está vindo. Aleluia. E a dracma, ela não pode estar perdida. Aleluia. A ovelha, ela não pode estar distante. O filho, longe, não serve. Não adianta. Aleluia. Tem que estar na casa. Mas não adianta apenas estar na casa. Aleluia. Porque a dracma estava perdida, mas estava dentro de casa. Ela precisa estar à vista. Nós precisamos estar juntos,
reunidos como as 10 dracmas no início. Porque juntos a gente consegue, a gente vence. Quando estiver passando assim por uma situação muito complicada, a ponto de desistir, lembra, sozinho eu não consigo. Aleluia. Procure o pastor, procure um dos obreiros, ou um dos irmãos mesmo. Procure o seu líder, a sua líder. Aleluia. Procure alguém e peça ajuda. Porque muitas das vezes a gente se perde por vergonha, medo ou até descuido mesmo de pedir ajuda. Mas todos nós precisamos de ajuda. Aleluia. Eu preciso de ajuda, você precisa de ajuda. Todos nós precisamos de ajuda. Aleluia. Juntos, de mãos dadas, nós conseguimos, nós iremos conseguir nos preparar, estar preparados Aleluia. para aquele grande dia. O dia que Jesus irá dizer: "Vinde benditos do meu Pai", Aleluia. e receber por herança aquilo que eu tenho preparado para vocês desde a fundação do mundo. Mas para que a gente possa ouvir essas palavras maravilhosas, nós devemos estar preparados. Nós não podemos nos perder. Nós devemos estar nos pés do Senhor. Nós devemos estar à vista, como as 10 dracmas. Nós devemos estar reunidos como aquelas 100 ovelhas. Nós devemos estar no seio do Pai, no colo do Pai, como o filho pródigo quando ele retornou. Aleluia. Amém? Aleluia. Os irmãos compreenderam a palavra de Deus? Glória a Deus. Amém. Aleluia. Aqui eu agradeço a minha oportunidade e passo